Olá, youtunautas! Eu sou Larissa Padrão e este é mais um Fora do Padrão e eu estou voltando sozinha depois de uma série de vídeos com convidados. Estou voltando para indicar filmes do primeiro semestre que talvez você tenha perdido. Porque o primeiro semestre acabou e com eles foi muitos filmes bons, muitos filmes ruins e muitos filmes do qual ninguém vai lembrar daqui a algum tempo. Em janeiro eu lancei um especial com o Lucas Paio falando quais eram as nossas principais expectativas para o primeiro semestre de 2017. Eu vou deixar o link por aí. E eu confesso que eu não consegui assistir a todos os filmes que eu tinha expectativa, mas eu assisti bastante coisa e eu fiquei bem surpreendida. Eu acho que foi um semestre de filmes legais, assim. Gostei de muitos do que eu vi. Foi uma temporada do Oscar bacana, embora não tenha tido nenhum filme que foi arrebatador, mas teve bons filmes. Vou deixar também o link para o especial do Oscar que foi feito. Foi um semestre com bons blockbusters, com destaque para Mulher Maravilha, Supergirl Power, que também tem vídeo, que eu também vou deixar link. E outros blockbusters também, eu gostei muito do Logan. Eu acho que, sem sombra de dúvida, é o melhor filme do Wolverine e é um dos melhores filmes da franquia X-Men, que já é a minha franquia preferida de super-heróis no cinema. Mas hoje eu vim indicar filmes que saem um pouco do mainstream, filmes que talvez você tenha perdido e que passaram nos cinemas no primeiro semestre e para você correr atrás deles, porque são ótimos filmes. Então, fique por aí. A primeira indicação é um dos melhores filmes do ano, sem dúvida, e eu arrisco dizer que é um dos melhores filmes de terror da década, que é o Corra, ou Get Out, em inglês. Eu normalmente não sou tão fã assim de filmes de terror. Eu gosto mais daqueles suspenses meio psicológicos que usam o medo como alegoria para algo maior que está acontecendo na sociedade. E esse ano teve um outro suspense que eu também achei tecnicamente incrível, que é o Ao Cair da Noite, com o Joel Edgerton, que para mim é um dos melhores atores da atualidade. O filme visualmente, assim, ele é brilhante, a maneira como ele usa as sombras e a luz, mas eu acho que para mim faltou um pouco disso de ter algo a mais além da narrativa ali, algo que eu gosto de ver em filmes de terror. Eu acho que o medo pode ser uma baita de uma metáfora, mas isso não falta no Corra, que além de ser tecnicamente incrível também, ele usa o medo e o suspense para um propósito que é extra filme, que é o racismo, e ele faz isso brilhantemente. O filme marca a estreia na direção e no roteiro para TV do Jordan Peele, que era mais conhecido até então por ser um comediante que tinha papéis relevantes na TV, assim, algumas séries especiais dele. E o filme acompanha o Chris, que é um fotógrafo negro que vai viajar num final de semana com a sua namorada branca para conhecer os pais dela branco numa comunidade muito branca. E é nesta trama aparentemente banal que já está sobre o que o filme vai falar, que é essa institucionalização do racismo, o quanto ele está no nosso dia a dia como brancos, o quanto nós brancos, mesmo que às vezes a gente tenha a melhor das intenções, o racismo está muito entranhado em nós. E o quanto a gente naturaliza alguns mecanismos de opressão ao povo negro durante séculos. E nessa viagem, muitas coisas bizarras começam a acontecer. É muito difícil falar dessa trama sem dar spoilers, então eu não vou revelar nada sobre a trama, mas é muito incrível a maneira como ele vai trabalhando o suspense durante essas coisas bizarras que vão acontecendo. E é bem surpreendente o quanto um diretor estreante conseguiu isso, porque um bom timing de suspense é algo muito difícil de se atingir. Tem que dar aquela demora, né, pra deixar o público nervoso, mas você também não pode entediar o seu público, você não pode irritar o seu público. E eu, honestamente, assim, no final da sessão eu tava afundado na cadeira do cinema, já tinha arranhado a poltrona de tão tensa que eu fiquei com esse filme. E além de construir bem o suspense, o filme ele tem essa crítica muito inteligente, muito bem trabalhada do quanto a gente, historicamente, na América, se apropriou do negro, e não apenas no trabalho, o que é óbvio, tem várias referências à escravidão no filme, isso fica bem claro, mas não apenas nisso, o quanto a gente se apropria até mesmo culturalmente. Meio que como se a gente roubasse a mente deles, como várias coisas que eram muito próprias da cultura negra na América foram apropriadas por nós brancos, que ressignificamos da nossa maneira e sempre marginalizando e excluindo o negro. E o filme também é muito inteligente de te dando dicas do que vai acontecer. Se você assistir ele de novo, você vai ficar tipo, aquele negócio ali. Você vai construindo a história aos poucos, ele vai te dando alguns elementos que vão te dando dicas. Por mais que, pra mim, o maior destaque desse filme é a direção, eu acho a direção dele maravilhosa, mas ele também tem um roteiro muito bem estruturado. E é um roteiro que é preciso falar que ele é uma fábula, assim, ele não é pra ser verossímil, ele
não é pra ser realista. Se você for levar o paralelo, você vai falar várias coisas do tipo, não, mas isso não poderia acontecer, porque isso não faz sentido, não sei o quê. Mas não é pra ser exatamente verossímil. Ele meio que funciona como uma fábula, porque ele tá fazendo uma crítica social, e ele tá colocando essa história trabalhando a favor dessa crítica social dele. E a direção usa muito bem todos os elementos pra trabalhar essa construção. Eu acho incrível como ele tem uma visão de todo. Ele realmente tinha um projeto muito bem estruturado na cabeça dele, porque tudo combina muito bem, tudo é muito bem utilizado no filme. Desde a trilha sonora, que de nenhum momento é aquela trilha de suspense chata, que fica aquele pianinho, aquelas coisas que às vezes são muito chatas em filme de suspense. Não, ela é uma trilha sonora meio aterrorizante que vai te ajudando nessa tensão. E o uso das cores. O uso das cores é muito legal, porque elas ressaltam muito a cor dos personagens, né? Afinal, ele tá falando de racismo, então ressaltar a diferença é importante pra você sentir um pouco mais esse impacto. Então, todas as cores se destacam muito e principalmente a cor da pele das pessoas se destaca muito. E ele também não abre mão de clichês do gênero para contar essa história. Então, tem desde o personagem de costas aterrorizante, que a câmera vai se afastando e mostrando ele como se ele estivesse tramando alguma coisa. As pessoas entrando na casa lentamente, uns travelings de câmera, assim. Ele usa bastante dos clichês de suspense, mas ele meio que, de certa forma, subverte aquilo, porque ele tá contando uma história que é narrada de um outro ponto de vista do que a gente tá acostumado, que são sempre os protagonistas brancos e os negros os primeiros a morrerem, esse tipo de coisa. E o elenco também tá muito bem. Eu adoro a Catherine Keener, que é a sogra dele nesse filme. A namorada dele, que é a Alison Williams, do Girls, também tá muito bem. E ele, o protagonista, o Chris, é interpretado pelo Daniel Kaluuya, que ele é muito carismático, então você simpatiza muito com ele durante o filme. Eu só tinha visto ele antes de um episódio de Black Mirror, que é aquele que as pessoas ficam pedalando, e eu acho que faz todo sentido, porque Corra é um filme muito Black Mirror, cara. E a outra indicação é de um filme que estreou lá de janeiro, e eu já falei um pouquinho dele no programa do Oscar, que é o A Criada, do Park Chan-wook. Eu sou muito fã desse diretor desde que eu vi Old Boy há, sei lá, mais de 10 anos, e aí eu resolvi ver a trilogia inteira, que pra quem não sabe é a trilogia da vingança. Tem o Old Boy, o Mr. Vingança e o Lady Vingança. E o último filme dele, O Sede de Sangue, também é ótimo, não recebeu o devido valor. Então eu sou bem fã desse diretor. Eu acho que ele é meio que um Tarantino versão oriental, assim. Ele foca muito na vingança e ele também tem aquela obsessão plástica que o Tarantino tem. Todas as cenas dele tem que ser muito bonitas. Mas eu acho que por mais que ele também seja um sádico, assim como o Tarantino, ele é um pouco mais contido no que ele mostra visualmente desse sadismo. E o A Criada eu acho que é um dos melhores filmes dele. É muito difícil falar do filme sem dar spoiler, mas basicamente, em linhas gerais, o filme é sobre um vigarista que contrata uma outra vigaristinha para trabalhar como criada na casa de uma mulher super rica e depressiva, com a intenção de dar um golpe do baú e roubar o dinheiro dela. Só que o filme ele é dividido em capítulos, e conforme vai mudando esses capítulos, a história vai mudando, a narrativa vai mudando, porque cada capítulo apresenta um ponto de vista diferente. Cada capítulo tem o seu próprio protagonista. E é brilhante essa questão do ponto de vista, porque você assiste o primeiro capítulo, aí você cria todo um preconceito, estereótipo na sua cabeça, você julga alguns personagens. No capítulo seguinte, aquilo já muda, porque você vê um outro ponto de vista e você vê que, peraí, não era exatamente o que eu tava pensando. Então essa divisão em capítulos e diferentes narrativas e pontos de vistas é muito bacana pra você ir desconstruindo seus próprios preconceitos e estereótipos. E faz muito sentido o filme querer desconstruir isso, porque ele tá falando muito sobre a opressão feminina. Principalmente o filme se passa na Coreia da década de 30, então, né, é uma sociedade ainda mais conservadora do que ainda existe hoje. Mas o filme, ele tá muito focado meio que nessa vingança feminina. Então ele é meio que um manifesto da libertação feminina, e por isso é muito legal que você começa vendo a visão do homem sobre aquela história e depois você vai vendo a visão das mulheres. Então tem tudo a ver com a crítica que ele tá fazendo ali. E também o quanto essa libertação, esse manifesto de libertação, também acontece muito pelo sexo, que é algo interessante porque é algo que costuma oprimir as mulheres. E no filme, inclusive, oprime as mulheres. E elas meio que usam a arma que oprime elas meio que para se libertar. Então é muito bacana essa construção que o filme vai fazendo e o quanto ele vai depois desconstruindo essas mesmas construções. Eu achei muito sensível como ele filmou essas cenas de sexo, porque você sempre fica com o pé atrás quando é um homem hétero filmando a sensualidade feminina, mas eu acho que no geral ele trabalhou de maneira muito sensível. Tiveram algumas críticas em relação a uma cena próxima do final, que eu concordo, eu acho que há uma exploração um pouco excessiva do corpo das atrizes, não precisava, mas é um
diretor que tá preocupado meio com a plasticidade de tudo, então até que você entende que, tipo, tudo tem que ser muito bonito e perfeito pra ele, mas eu acho que ele escorregou um pouco nisso. Mas, tirando essa cena, a maneira como ele trabalha o corpo das mulheres, as cenas sensuais, é muito sensível, é provocativo sem ser exploratório. E a fotografia é incrível, dá vontade de você moldurar algumas cenas. E também é interessante essa divisão de capítulos, porque você vê que também tem cores predominantes de acordo com o capítulo, que também faz todo sentido, já que cada personagem tem a sua identidade. O diretor de fotografia é o Chung Chung-hong, meu coreano é ótimo, que trabalha com o diretor desde Old Boy e ele sempre arrasa. E destaque também para a atuação principalmente das duas atrizes, que são duas Kims, a Kim Min-hee e a Kim Tae-ri. De novo, meu coreano é péssimo. São estilos bem diferentes de atuação e que vão mudando ao longo do filme, então é muito bacana porque eles são bem complementares, eu acho que elas mandaram muito bem. E não podia faltar um filme nacional, um filme dirigido por mulher, então eu juntei os dois na última recomendação, que Era o Hotel Cambridge, da Eliane Café. O filme acompanha os moradores de uma ocupação num prédio em São Paulo, que era o Hotel Cambridge, e os acontecimentos acontecem a partir do momento que eles recebem uma notificação de reintegração de posse, o que significa que eles vão ter que sair da ocupação dali a alguns dias. A ocupação é real, existe essa ocupação em São Paulo, o Hotel Cambridge foi abandonado lá por 2010, e aí começou a ter ocupação. Hoje ela ainda existe, mas ela existe legalmente por causa do trabalho da Frente da Luta por Moradia, que é um movimento social que ajudou muito na construção desse filme. Eu estudei muito teoria de documentários na faculdade, então me fascina muito esses filmes que passeiam entre os limites entre o que é documentário e o que é ficção. E esse filme, honestamente, você não sabe responder essa pergunta, porque ele não é um documentário, ele tem vários pontos ficcionais, ele tem atores interpretando outras pessoas, tem alguns atores famosos, inclusive, como a Sueli Franco e o José Dumont, que já tinha trabalhado com a diretora num projeto semelhante, nessa mescla de ficção e documentário, que é o Narrador de Javé. E ele não é um documentário porque ele não está simplesmente acompanhando sem interferir ali. Não, mas ele também não é completamente ficção, porque muitos daqueles personagens que você está vendo ali não são personagens, eles são moradores reais daquela ocupação. Então ele está muito mais interessado em falar sobre o que é comum aos dois, o que é comum ao documentário e à ficção. O filme foi feito em coletividade com a Frente de Luta por Moradia e, em contrapartida, eles ajudaram a desenvolver um pouco a ocupação, eles implementaram uma lan house que você vê lá no filme, e os atores, os moradores, contribuíram também para o desenvolvimento do filme. Então eles tiveram oficina de ator para participar, então realmente foi um trabalho em conjunto com aquelas pessoas reais. E ele também usa dessa realidade de cenas reais, que são a parte mais documental do filme, mostrando algumas cenas de reintegração de posse real acontecidas no centro de São Paulo pela polícia. E é chocante, porque é extremamente violento, parece que está acontecendo uma guerra no centro de São Paulo ali de dia, e na verdade é só a polícia tentando tirar pessoas de suas moradias, muitas dessas pessoas famílias com crianças. E algo que eu acho admirável é como a Eliane Café, que também escreveu o roteiro, junto com o Luiz Alberto de Abreu e a Inês Figueiró, foi muito pertinente em colocar uns outros problemas sociais muito atuais, além da questão da moradia. Um desses problemas é principalmente a questão da imigração no Brasil, porque a gente vê muito sobre imigração acontecendo na Europa, mas o Brasil também recebe muitos imigrantes e eles também não são bem acolhidos como eles deveriam ser. E a ocupação tem alguns deles tentando lidar não apenas com a moradia, mas com várias outras barreiras, principalmente barreiras culturais e linguísticas. E algo que eu acho muito bonito que o filme destaca é como, em certa medida, essas pessoas todas ali naquela ocupação são imigrantes. Inclusive tem uma fala de uma das moradoras que fala isso. Aqui todos nós somos imigrantes. É isso, se você não tem direito à moradia, se você tá sempre na iminência de ser expulso da sua própria casa, você é o quê? Até mesmo o reiterismo na internet contra minorias, principalmente contra os imigrantes, o filme aborda de maneira bem habilidosa. Então eu acho que é um excelente trabalho. É um baita de um exercício narrativo. Acho que vale muito a pena ver o Era o Hotel Cambridge, da Eliane Café. Então, são essas as indicações. Caso eu tenha perdido algum, corra atrás e me diga aí nos comentários, aqui nas redes sociais, quais foram os seus filmes favoritos desse primeiro semestre. Confira também a lista do que o Cinema de Boteco fez sobre os melhores filmes do primeiro semestre. Tem a minha listinha lá e tem a listinha de um monte de outras pessoas. Confira também quais são as nossas expectativas para o segundo semestre de 2017, também com o Lucas Paia. Eu vou deixar o link por aí. E é isso, você já sabe o resto. Se inscreva aqui nesse canal, aperte o sininho para receber as notificações, dê joinha caso goste do vídeo. E volte sempre!